Olá! Neste vídeo iremos abordar o tema Unidade de Controle. Esta apresentação faz parte da disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores, ministrada pelo professor Sérgio Freitas na Universidade de Brasília, Faculdade do Gama. Os alunos responsáveis por esse vídeo são Álvaro, Fernando, Guilherme e Ramayane. Aqui estão alguns esclarecimentos sobre esse vídeo. Nossa agenda será: o que você precisa saber, introdução, sinais de controle, implementação da unidade de controle, componentes de uma unidade de controle, uma finalização e as referências utilizadas para a confecção desse vídeo. Nosso objetivo é apresentar uma introdução sobre a unidade de controle do MIC-1. O que você precisa saber? Para acompanhar esse vídeo, você precisa saber alguns conhecimentos sobre a arquitetura de von Neumann, caminho de dados, temporização do caminho de dados, relação entre microinstrução e macroinstrução e a IJVM. Para isso, basta você ver os vídeos que estão no canal. Contextualização. A unidade de controle é o circuito responsável pelo controle e coordenação da parte operativa, isto é, do caminho de dados, de uma arquitetura, de modo a fazê-la executar as operações desejadas. Introdução. A unidade de controle tem como função decodificar as instruções recebidas e coordenar a operação dos componentes do caminho de dados. Sua concepção parte da análise de como esses componentes devem interagir para a correta execução das instruções. Na microarquitetura projetada, esses componentes são a ULA, o deslocador, os registradores e a memória principal. Controle dos registradores. O caminho de dados do MIC-1 é composto por 3 barramentos internos, utilizados para a leitura e escrita dos registradores, além de 2 barramentos externos, que são utilizados para comunicar com a memória principal. Na figura ao lado, podemos perceber os barramentos A, B e C, sendo que A e B são de leitura, C, em verde, é de escrita, e em cima temos os barramentos em azul, que são os de acesso à memória principal. Dos 9 registradores apresentados na figura anterior, 8 se comunicam com o barramento de leitura B e os 9 comunicam com o barramento de escrita C. Para isso, deve haver um controle para determinar qual registrador será lido e qual será escrito em cada ciclo do caminho de dados. Com isso, nós devemos ter 9 sinais para controlar a escrita de dados do barramento C para os registradores e mais 9 sinais para controlar a leitura dos registradores. O motivo de termos 9 vias para controlar os outros registradores de leitura é devido ao fato de que o registrador MBR pode operar em 2 modos, com ou sem sinal. Controle do acesso à memória. O acesso à memória principal é feito através de 2 pares de registradores, MAR e MDR e PC e MBR. Para controlar o acesso desses registradores ao barramento de dados e endereços, são necessários 3 sinais de controle: Read, Write e o Fetch. Quando o Read está ativado, a memória é lida no endereço apontado pelo registrador MAR e o valor é guardado no registrador MDR. Quando a operação é Write, que é ativada, o valor de MDR é escrito no endereço apontado pelo registrador MAR. E quando o sinal de controle Fetch está ativado, a memória é lida no endereço apontado pelo registrador PC e a instrução é guardada no registrador MBR. Além dos 21 sinais de controle citados anteriormente, existem mais 8 sinais que controlam a operação da ULA e do deslocador, completando o conjunto de sinais da unidade de controle. No total, são 29 sinais de controle. Para gerar esses sinais, a unidade de controle busca 2 informações do caminho de dados. Uma é a instrução que está no registrador MBR e a outra é o estado das flags da ULA. Nessa figura, podemos acompanhar cada sinal de controle separado. Circulado em vermelho estão os sinais de controle de acesso à memória. Esses sinais agora circulados são os de leitura e escrita dos registradores e, por fim, os sinais de controle da ULA. Implementação da unidade de controle. A unidade de controle tem uma natureza cíclica de operação. Ela está sempre executando busca, decodificação e execução de instrução. A implementação da unidade de controle pode ser feita de 2 maneiras, no modo hardwired ou no modo microprogramada. No primeiro modo, os sinais de controle são gerados através de circuitos lógicos. Uma vantagem disso é que possui uma alta velocidade de operação, porém é bastante inflexível quanto à alteração das instruções, além de que a complexidade de implementação aumenta bastante conforme aumenta o número de instruções do processador. No segundo modo, os sinais já são gerados através de uma memória dedicada, que fica dentro da unidade de controle e que se chama memória de controle.
Ela é bem mais flexível e simples de ser implementada, porém comparado com o modo anterior, ela é bem mais lenta. Aqui iremos dar foco no modo microprogramada, que é o modo de implementação da unidade de controle da IJVM. Nessa figura temos uma unidade de controle do tipo microprogramada, utilizada no MIC1, acoplada ao banco de registradores, a ULA e à memória principal. Podemos ver que existem basicamente três componentes principais: o sequenciador, a memória de controle e o registrador de microinstruções. O sequenciador é o responsável por determinar a sequência de operações necessárias para a execução de uma ISA. Ele produz a cada ciclo cada sinal de controle no sistema e determina o endereço da próxima microinstrução a ser executada. A memória de controle é onde ficam armazenadas as microinstruções. No caso da IJVM, ela contém 512 palavras de 36 bits. O registrador de microinstruções MIR é um registrador de 36 bits que contém os 29 sinais de controle, 9 bits que guardam o endereço da próxima microinstrução que será executada e mais 3 bits que são utilizados para desvios na execução de um programa. Finalização. Neste vídeo foram abordados os seguintes temas: sinais de controle de registradores, acesso à memória e da ULA, implementação da unidade de controle e componentes de uma unidade de controle microprogramada. Bom, isso é tudo. Essas são as nossas referências e obrigado por assistir.